E aí, gurizadinha, bom dia, boa tarde, boa noite, queridos e queridas, que vão fazer prova de Montaigne, Maquiavel e os filósofos do contrato social, que são Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Então o professor vai fazer um resumão aqui rapidinho, com os principais elementos que vão cair na tua avaliação, vai pausando o livro, nada, vai pausando o vídeo, vai copiando no teu caderno e faz o seguinte aí, ó, para dar uma moral pro professor e para facilitar o meu trabalho, já curte esse vídeo e te inscreve no canal. Com certeza isso vai ser uma grande ajuda para o trabalho do professor. Tá bom, queridos e queridas? Vamos lá então. Em primeiro lugar, Montaigne. Tá? Coisas que a gente precisa saber para avaliação. Primeiro, é que ele é um dos criadores de um gênero textual filosófico em que a gente chama de ensaios. Então, o ensaio de Montaigne é uma escrita livre, é uma escrita espontânea, que não tem a obrigatoriedade de defender uma ideia absoluta, ela não tem a obrigatoriedade de criticar com veemência ou defender a existência de uma verdade, porque, nas próprias palavras de Montaigne, o que ele escreve nos ensaios é o eu experimentado. Então é a experiência dele no dia a dia que permite ele coletar elementos e fundamentos para escrever opiniões sobre determinados assuntos, né? Tanto que o livro Ensaios, que ele é na verdade são 107 escritos sobre variados temas, é um livro dividido em 2 ou 3 volumes, enfim, ele demorou 18 anos para escrever. Né? Ele demora 18 anos para escrever esse livro, porque no fundo esse livro é uma coletânea daquilo que ele escreveu durante a vida, e escritos céticos. Por quê? Sim, porque ele é um cara que tem uma influência do ceticismo antigo. O que é o ceticismo? É a ideia de que, como não sei se há verdades absolutas ou não, eu acabo criando a suspensão do meu juízo, que se chama epoché. O que é epoché? É a suspensão do juízo. O que significa isso? Que eu não fico dando opinião, militando, levantando bandeiras sobre os determinados assuntos, porque eu não consigo perceber onde de fato é a verdade. Então o cético, principalmente o cético grego, ele vai estudar sempre os pós e contras, os dois lados daquele assunto, mas ele não vai defender uma verdade. Primeiro que ele não consegue ver se há verdade ou não. Então o cético, ele defende, enfim, a suspensão do juízo para justamente não perder a própria paz de espírito. E por que paz de espírito? Sim, porque daqui a pouco eu estou defendendo algo, mas se eu não tenho certeza que está certo, como é que eu vou defender esse algo? Posso estar defendendo algo errado. Então eu acabo suspendendo o meu juízo para não, de certo modo, me frustrar, me estressar e perder a minha paz, que os gregos antigos chamavam de ataraxia, uma vida sem dor. E o Montaigne, então, é esse cara que ele vai escrever. Os escritos dele vão dar abertura para que tu também possa fazer a tua reflexão sobre o assunto. Né? Tu pode concordar ou discordar com daquilo que ele está escrevendo, e ele em nenhum momento está tendo essa pretensão de te influenciar. Claro que ele vai ter as opiniões dele, ele vai ter os juízos de valores dele, mas ele é um cara que vai escrever com essa intuição. A base do escrito dele, a fundamentação teórica do escrito dele, é de certo modo a própria experiência desse homem concreto no mundo. E para ele, então, isso cai na prova, né? Qual é o nome do gênero textual, o que é ceticismo e o que é epoché. Algumas coisas interessantes também que a gente já abordou em aula foi a questão do conceito dele do que é ser bárbaro. Então, ele é um filósofo francês que vai escrever, por exemplo, sobre o contato dos franceses com os tupinambás. Ele vai criticar o ritual da antropofagia, o ritual antropofágico que é muito bem explicado num documentário chamado Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro. Então ele vai escrever sobre essa crítica. Para ele, o ritual
de antropofagia é sim um ritual bárbaro, mas para ele, os europeus e os franceses que estão criticando esse ritual bárbaro, na verdade, não tem moral. Porque a Inquisição, a perseguição da igreja, na opinião de Montaigne, é pior do que o ritual de antropofagia. Né? Porque no ritual lá antropofágico, a pessoa morre primeiro, não há sofrimento, existe a morte para depois fazerem o que fazem com o corpo. Né? Seja assar no fogo, dividir em partes e cada parte, cada núcleo familiar tupinambá vai pegar a sua parte para se alimentar, que não é por fome, é um ritual religioso, enfim. E a Inquisição, as pessoas que estão morrendo na perseguição, essa perseguição aos hereges da igreja, eles estão morrendo vivos. Então, quando a pessoa é queimada na fogueira, quando Giordano Bruno, por exemplo, foi queimado na fogueira, lá na Revolução Científica, ele não foi queimado desacordado. Botaram ele vivo e queimaram ele vivo. Então, a brutalidade, a desumanidade e a barbaridade, enfim, é mais forte. Então, Montaigne ele vai estar dizendo para a igreja naquele momento ali que a igreja não tem moral de criticar um ritual indígena dos tupinambás, tá certo? Para Montaigne, a vida feliz não é uma vida de aparência, a vida feliz não é uma vida que se preocupe tanto com condicionamentos sociais. Então, para Montaigne, a felicidade é a tua autorrealização em essência e em contato com a natureza. Então a tua vida em contato com o que há de mais natural e a tua autorrealização sem se preocupar com o que os outros vão pensar é um caminho de vida feliz. E a questão da morte para Montaigne na verdade, pensar sobre a morte ela pode ser um ato desnecessário se em primeiro lugar eu não penso sobre a minha vida. Então muitas vezes a gente fica pensando, existe vida depois da morte? Tá, mas vem cá, antes da morte tem vida. E eu como vivo? Como é que eu estou vivendo esse processo? Então Montaigne vai dizer que eu tenho mais que me preocupar com a minha vida, viver bem, porque pensar na morte é se preparar em vida para ela. Então aqueles que valorizam a morte, que valorizem primeiramente a vida. Então, a vida me prepara para a morte. Né? Pensar de modo ético, pensar de modo autêntico na minha vida é, de certo modo, a certeza de que eu vou, no dia que chegar este momento, passar por esse momento, viver essa experiência de modo mais pleno. Então, não adianta ficar, na verdade, cavucando a questão da morte, porque em primeiro lugar eu preciso dar atenção para a vida. Muito bem, Montaigne. Maquiavel, ele vai ser o filósofo que não é maquiavélico. Né? Então, Maquiavel não é um filósofo mau, não é um filósofo italiano que está tramando junto com os reis, ou que está afirmando verdadeiramente que o rei deve ser cruel. Tanto que a palavra Maquiavel ela tem hoje um sentido pejorativo, né? O maquiavélico, aquela pessoa que se tiver que puxar o tapete do outro para crescer na vida vai fazer. E não é assim que funciona. Então, Maquiavel ele é sim um historiador realista, político, que analisa o comportamento histórico dos reis. E ele percebe que a grande finalidade dos reis, a grande função dos reis, não é o bem comum, não é a harmonia social em primeiro lugar. Para um rei, a permanência do poder é a sua primeira finalidade e ele vai fazer custe o que custar para se manter no poder. Então, existe uma frase que não é de Maquiavel, mas é uma frase que ajuda muito o nosso entendimento. Os fins justificam os meios. E é exatamente isso que os reis fazem. Então, a finalidade é se manter no poder. E o meio que ele tiver que fazer para garantir essa permanência no poder, ele vai fazer. Então, existem algumas falas no livro Príncipe de Maquiavel que ajudam a gente a entender isso. Por exemplo, o rei ele tem que ser amado e temido. Né? E é um meio termo, porque se ele é amado demais, podem começar a sentir nele fraqueza.
num sentido de que ele é muito benevolente e ele acaba na sua benevolência sendo conivente com o mal. Então ele tem que ser amado, mas ele não pode ser exageradamente amado. O rei, ele não pode dizer sim, 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 porque o primeiro não é como se aquele reinado organizasse uma revolução porque o rei disse não. Ou seja, a natureza humana para Maquiavel é de um ser humano que é mal agradecido. Ele vai, né, usando, se aproveitando enquanto o rei tem a oferecer, mas na primeira crise o povo já dá as costas ao rei, não entende essa crise e já está querendo, assim, de certo modo, tramar contra o rei. Então, amar demais não dá. Mas ao mesmo tempo, um rei que é temido demais também não dá, porque um rei que é muito cruel, um rei que é muito temido, vai ser um rei que facilmente vai cair numa conspiração e vai morrer envenenado no primeiro chá que tomar, porque alguém vai dar um jeito de colocar ali uma substância tóxica no chá. Então o rei, ele precisa ter essa pedagogia, ele precisa ser amado e temido. Mas quando ele não souber o que fazer, né, o conselho de Maquiavel é que é melhor ser temido do que amado, é melhor ser temido do que amado, por uma questão de pedagogia. Que pedagogia é essa? As pessoas me respeitam, elas sabem que aqui se faz, aqui se paga. Nesse sentido, eu tenho, de certo modo, a admiração e o respeito do povo, e aquele que fizer algo de errado sabe que também vai pagar pelo seu erro. Então, o rei, ele tem esses elementos. Para Maquiavel, as habilidades e as competências de um rei, ele vai chamar de virtude. O rei, ele precisa ter virtude, habilidades, competências, para solucionar os problemas que virão no acaso. Então Maquiavel, ele vai afirmar que o futuro, 50%, aí, ó, metade das nossas ações tem a ver com a nossa própria atitude. Mas a outra metade das ações não tem relação com a nossa atitude. São coisas que são imprevisíveis, são coisas que estão fora do nosso poder. Então, mas quando isso acontece, eu também tenho que ter virtude para resolver. Esse destino, esse futuro improvável, Maquiavel vai chamar de fortuna. Fortuna é a deusa greca-romana do destino, e eu não sei o que me espera o destino, eu não sei o que está planejando a fortuna, mas aquilo que ela planejar, eu preciso ter os comportamentos adequados, as habilidades para solucionar. Então, para Maquiavel, uma frase boa para a gente memorizar é que eu preciso ter virtude para solucionar os problemas do acaso que surgem da fortuna. Muito bem, que não tem nada a ver com riqueza, né? Muito bem. E a outra parte, enfim, aí da nossa prova, da nossa avaliação, que vem por último, é a questão do contrato social, né? Então, o contrato social, todos os filósofos do contrato social, eles entendem que nós vivíamos um estado de natureza, tá certo? Vivíamos um estado de natureza que significa um modo de viver sem uma instituição Estado. Então, todos nós vivíamos no seu estado de natureza, na sua liberdade natural. Porém, nós não conseguimos viver desse modo. A nossa sociedade no estado de natureza não conseguiu viver bem, não deu certo. E é por isso que essa sociedade renuncia a esse modo de ser, renuncia à liberdade natural, renuncia a uma vida sem Estado, sem contrato, e passa a criar o Estado para que o Estado possa promover a vida da sociedade. Então, o que é o contrato social? Ele é um contrato de normas, regras, acordos estabelecidos entre a sociedade e o Estado. Muito bem. Qual é a diferença, então, desses três filósofos, né? O modo como eles nos enxergavam no estado de natureza e o modo como eles enxergam o Estado e a relação que eles devem ter com a sociedade. Então, Thomas Hobbes, por exemplo, para ele,
A visão do estado de natureza é uma visão muito pessimista. Para Thomas Hobbes, nós somos egoístas, violentos, sanguinários, assassinos, fazemos guerras de todo contra todos, o homem é o lobo do homem, se eu achar que o outro está tramando contra mim, eu já vou matar ele antes de morrer. Então, existe um caos ali no estado de natureza, mas o ser humano precisa proteger a sua vida. E para ele proteger a sua vida, ele cria o Estado. Qual é a moeda de negociação para Thomas Hobbes? A liberdade. Eu renuncio à liberdade, eu cedo a liberdade para o Estado, e o Estado, detentor de toda a liberdade, ele agora vai governar, controlar, operar, mandar, conduzir de modo absoluto o povo. Então eu dou a minha liberdade e o Estado garante a minha vida e a minha sobrevivência. Esse tipo de governo para Hobbes é o próprio governo autoritário do antigo regime, um governo absoluto, em que o rei tem todo o poder. E o símbolo deste Estado, né, de Thomas Hobbes, é o próprio Leviatã, que é aquele monstro mitológico marítimo. Né? Então, o rei é o Leviatã. O rei ele tem todo o poder. Ele tem o poder da guerra, o poder do Estado, e existe um direito divino ali, um direito natural e divino dos reis, então ele também pode ser uma representatividade do Deus na Terra. Então ele tem todo o poder, poder religioso, poder cultural, poder econômico, poder da força, e eu só tenho a minha vida. Bom, as pessoas se deram conta de que essa forma de Estado não é uma boa forma de Estado. Né? Se deram conta que esse Estado é absoluto. E aí vai entrar na jogada o outro filósofo, que é o John Locke, que é um dos pais do liberalismo. Então, para o John Locke, a visão do estado de natureza também é pessimista. Tá? Mas um pouquinho mais moderado, de certo modo. Porque para John Locke, nós somos desorganizados. Nós temos 3 direitos naturais em John Locke, que é o direito à vida, à liberdade e à propriedade, só que nós não conseguimos, tá, viver de modo respeitoso ao ponto de assegurar esses 3 direitos. Então, como a gente não conseguiu viver do modo pleno, o modo organizado, a gente vai lá e cria o Estado para que o Estado possa assegurar esses direitos para a sociedade. O Estado, para Locke, vai aplicar uma intervenção mínima, pequena. Ele apenas vai garantir que eu tenha a vida, liberdade e propriedade. Então, para Locke, né, essa liberdade é a liberdade em forma da lei. Ou melhor, a frase de Locke é: não existe liberdade sem lei. Lá no estado de natureza, a minha liberdade é natural, só que eu renunciei a essa liberdade para viver agora a liberdade contratual, a liberdade legal. E é essas leis do Estado e a intervenção mínima dele que vai garantir, então, os meus direitos, ok? Por que intervenção mínima? Né? Porque lá em Hobbes a intervenção do Estado é máxima, Mas para Locke, o Estado tem que se meter o mínimo possível na minha vida. Qual é a forma de governo, então, para o John Locke? É a monarquia constitucional. Existe um rei, mas esse rei, ele, embora seja chefe do Estado, ele vai partilhar do poder com um chefe de governo votado, né? Primeiro-ministro, né? Chefe de governo, primeiro-ministro, votado por um parlamento. Então é uma monarquia constitucional. Existe uma lei que está também, de certo modo, limitando os poderes absolutos de um rei. Então é um rei moderado, que existe um parlamento que gerencia, controla, organiza e opera junto com o rei. Em Rousseau, a visão do estado de natureza é uma visão mais otimista. Para Rousseau, nós éramos os bons selvagens. Nós éramos os bons, só que a frasezinha, né, de Rousseau é que o homem é bom, mas em sociedade ele vive acorrentado, ele se corrompe em sociedade.
Mas vem cá, mas se o homem é bom, começa a viver em sociedade e a sociedade corrompe o homem, mas a sociedade não é feita de homens? Então, onde é que está o enigma aí, né? O que na verdade nos corrompeu? Para Rousseau, o que nos corrompeu é a propriedade privada. Foi a propriedade privada. Então, se lá em Locke eu tenho liberdade, vida, liberdade e propriedade, para Rousseau eu deveria ter vida e liberdade. Porque quando entrou a questão da propriedade privada, a propriedade privada gera a ambição e gera os conflitos e guerras no mundo. Então, para Rousseau, o que promoveu, enfim, a guerra e a corrupção humana foi a propriedade privada. Então, esse governo, ele precisa, na verdade, regulamentarizar, olha que palavra, ele precisa fazer uma regulamentação nas propriedades privadas. Nas propriedades, para que ninguém tenha muito mais do que o outro, para que não haja conflitos, para que haja uma divisão comum das propriedades e, sendo mais radical, por quê? Porque o comunismo, por exemplo, vai usar muito as ideias de Rousseau. A democracia também vai usar as ideias de Rousseau. O iluminismo. Então, o Rousseau ele é um cara que vai influenciar o romantismo, vai influenciar o iluminismo, ele vai influenciar a Revolução Francesa, ele vai influenciar também o comunismo, no sentido de que o Estado precisa deter a propriedade. Só que, de certo modo, isso vai fugir um pouco de Rousseau, porque para Rousseau o Estado tem que fazer a regulamentação e o Estado de Rousseau é o Estado da democracia representativa. Ou seja, o Rousseau ele não quer o rei. Para Rousseau, o governante tem que ser eleito pela sociedade, não numa vontade unânime, que isso não tem como, mas na vontade geral, que é a vontade da maioria. Então, a vontade da maioria, a vontade geral, ela vai, de certo modo, escolher esse governante e o governante precisa atender os interesses desta sociedade que o colocou no poder. E se ele não representar, se ele não fizer, de certo modo, concretizar os interesses dessa sociedade, ele vai poder sair dali, né? Vamos pensar que há o impeachment aí, ele vai ser então destituído do cargo e a sociedade, de novo na sua vontade geral, vai eleger uma outra pessoa para que essa pessoa possa garantir o poder e a vontade popular. Então, o contrato social são esses três, tá? Então não te esquece aí que nessa nossa avaliação vai ter esses 5 filósofos aí: Montaigne, Maquiavel, Hobbes, Locke e Rousseau. Beijo, fique com o Papai do Céu, bons estudos!